programa Lições da Bíblia está começando e no programa de hoje você vai estudar com a gente a respeito do seguinte tema, o capítulo 5 de Daniel, que fala da arrogância à destruição do período do rei Belsazar. Você é muito bem-vindo ao programa que começa agora. Mais uma vez, você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia dessa semana. Nós estamos prontos aqui no estúdio da Novo Tempo para conversarmos juntos sobre o capítulo 5 de Daniel. Um capítulo muito importante que vem contando aí a sequência da família de Nabucodonosor, Belsazar, que foi seu neto, e toda a consequência que Deus teve a respeito dos seus atos ali em Babilônia, como foi que Deus levou novamente este homem da arrogância para a completa destruição. E novamente estão no programa os amigos da semana passada. Prazer em receber aqui o Isaac Rezende, que é produtor do programa Lições da Bíblia, a pessoa que se preocupa em convidar os nossos amigos, em deixar tudo pronto para a gente chegar gravando, não é, Isaac? Dentro do possível, né? Dentro do possível, isso é bom. Bem-vindo aí, obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer. Também ao pastor e professor Moisés Sanches Júnior, ele que já esteve na semana passada, é professor do Centro Universitário Adventista, Campus Hortolândia. E se você quiser informações aí a respeito do NASP, você pode entrar aí no site do NASP, que está aí em sua tela. Você pode ter acesso a muitas informações a respeito dessa instituição educacional adventista, aberta a todas as pessoas que desejam e procuram por uma educação de excelência. Moisés, bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Que bom. Vocês ouvintes. O Moisés Sanches é pastor e professor e temos até uma história assim muito que nos liga lá no passado, porque o pai do Moisés Sanches, ele lidava muito com a educação e na cidade em que eu fui criado, a escola foi fundada pelo pai dele. Então eu fui educado ali numa escola em que seu pai fundou. Então a educação está no teu sangue aí, viu, Moisés? Sangue de gerações. Isso é muito bom. Alegria poder contar com esses amigos que vêm ao programa trabalharmos um tema tão importante. Vamos fazer uma oração para a gente começar o programa? Isaac, por favor, ore para nós. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Vamos estudar agora o capítulo 5 de Daniel, que é um capítulo muito importante. Que as lições aprendidas aqui, Teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações para sermos transformados por elas. Conduza essa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Moisés, a palavra de Deus apresenta para a gente uma história poderosa, né? Das consequências da arrogância de novo, dentro da família de Nabucodonosor, agora na vida de seu neto. Conta um pouco para a gente desse fato que vamos estudar agora no capítulo 5 de Daniel. Essa é uma história interessante, ela surge como um contraste da história anterior, que estudamos na lição de número 5, porque se por um lado a história anterior nos mostrava uma forma de queda e ascensão, a história dessa semana nos mostra uma queda que não teve a mesma resolução. Parte dessa história está conectada com a história anterior, ou seja, a decadência de Nabucodonosor produziu reflexos negativos na sua própria família, na sua descendência. A história Belsazar era neto de Nabucodonosor. Neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. Ele aparece numa circunstância de fim de império, de fim de dinastia. Ele demonstra uma parte da decadência do Império Babilônico e uma transição para um novo reino. A história dele acontece num contexto muito interessante de tentativa de invasão e a sua arrogância se manifesta exatamente aí, numa abordagem dele frente a uma potencial invasão, negando algumas das questões que Daniel já havia apontado ao seu avô num dos sonhos de Nabucodonosor, exatamente manifestando essa transição de reinados. E, de alguma maneira, a história dele aparece nesse contexto, aí por volta do ano 540, 539 a.C. Esse é o contexto da história de Belsazar. É o neto que não aprendeu com a experiência do avô, não é, Isaac? Interessante. Isso fica muito claro, né? Quando Daniel aparece em cena também para... como o pastor falou, tem esses paralelos o tempo todo entre o capítulo 4 e o capítulo 5, mostrando o contraste, né? E a postura é completamente diferente, né, nessa abordagem, quando Daniel ele entra em cena.
E ele frisa isso, ele fala assim, você teve toda a oportunidade, você não precisou nem passar na pele do que eles chamam de pai, né? O nosso pai, Nabucodonosor, passou, você teve todo o testemunho, toda a chance, você acompanhou tudo de perto e ainda assim você ignorou, né? E a gente vai ver aqui que ele não só está ignorando, como ele está se sobrepujando em cima e fazendo caçoação e tudo mais, né? Então, assim, é uma história muito triste, que acaba no final muito abrupto, mas ela está ali para mostrar, em comparação com o capítulo 4, a diferença da nossa postura em relação ao juízo de Deus na nossa vida, né? Eu queria fazer um apontamento aqui, antes da gente seguir na linha da história de Belsazar, que foi rei ali em Babilônia, em, mais uma vez, louvar a Deus pela existência de Daniel. Olha, esse menino que era estrangeiro, cativo, um escravo, né? Isso. Considerado um refúgio de guerra. E ele passa pelo império de Nabucodonosor, a influência, né, intelectual e moral, né? Passou pelo filho de Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, vai a Dario, que já é de um outro império. Que bênção foi a vida de Daniel, né? Que servo de Deus, que pessoa realmente que compreendeu o plano de Deus e é um exemplo para a nossa vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena andar nos caminhos de Deus. Acho que é um apontamento que me veio à mente, porque justamente Belsazar, ele se exaltou como seu avô no momento em que ele convoca uma festa. Foi o quê? Foi um banquete para os seus parceiros políticos? Em que contexto o que vamos estudar hoje acontece nesse banquete ali? Eu acho interessante duas coisas. Para não perder a conexão com a tua fala anterior, você chamar Daniel de menino, essa é uma coisa curiosa no momento histórico aqui. Porque ele já não é mais Ele já era mais que veio idoso. cativo. Mas ele vinha como menino. Né? Mas essa história do menino mostra aquilo que formou Daniel. Ou seja, ele vem de uma formação muito sólida de fé, de conhecimento de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, que permite que um menino em cativeiro vire esse homem, esse idoso de quase 80 anos na história dessa semana. Construiu a história dele. Exatamente, tem uma construção aí. Então é interessante resgatar essa tua expressão menino. Teve uma construção desse menino até esse homem feito aqui. Exatamente. A questão do banquete ela é bastante peculiar, né? Você está sobre uma ameaça de invasão, diante de uma potencial perda de território ou reino, e o banquete é marcado para afrontar aqueles que estão fora, na tentativa de invasão, e ao mesmo tempo mostrar, pela arrogância, a segurança de quem está dentro da cidade, aparentemente inexpugnável de Babilônia. Seria meio quase que impossível invadir Babilônia, não fosse pela estratégia que os medos e persas, que vamos estudar já, tiveram, né? Porque era uma cidade realmente quase que inviolável. Logicamente, né? Impenetrável, né? Agora, é importante a gente observar o seguinte, o contexto histórico daquela época, a noção que se tinha das divindades de cada nação é que elas guerreavam entre si, né? Então, quando Babilônia conquista Israel, o Deus de Babilônia está derrotando o Deus de Israel. Essa, pelo menos, era a concepção, né? E para mostrar para os medos e persas, olha, o nosso Deus ele é tão poderoso, lembra aquela nação poderosa de Jerusalém? Então, o nosso Deus ganhou do Deus deles, né? Para mostrar isso daí para todo mundo, para a gente ficar seguro aqui, tranquilo na nossa arrogância, vamos até pegar aqui os copos, as taças de ouro do templo do Deus que nós vencemos, né? Então você percebe-se uma arrogância que nem Nabucodonosor, em toda a sua impiedade, ousou fazer, que é profanar algo que ele sabia que tinha um valor sagrado, né? Então ele falou assim, olha, a gente é muito mais poderoso que os deuses, então do jeito que a gente destruiu Jerusalém, vocês não são nada também diante de nós. Então, temos nossas muralhas aqui, temos nosso exército, então a gente não está pouco se lixando, como se diz hoje, né, para os medos e persas. Belsazar cometeu um sacrilégio, né? Ele pegou um objeto sagrado do povo de Deus, né, povo de Israel, e coloca numa festa pagã ali, mais pela orgia mesmo. Realmente era uma tentativa de humilhar o Deus do céu, não é? Isso vai além da questão só dos utensílios. Se você lembrar que Daniel já havia apresentado uma referência de interpretação de um sonho a Nabucodonosor, que foi pública, ou seja, todos os que viviam no palácio sabiam daquela história. Se considerar que dentro deste contexto de apresentação você já tem uma delimitação de que o reino de Babilônia não é eterno, a apresentação de Belsazar e a forma como ele se manifesta, de certa maneira, também afronta a história que Daniel havia trazido
a interpretação que Deus havia dado e, inclusive, se a gente comparar os modelos de crença da época, afronta, inclusive, a possibilidade da realidade da divindade do rei anterior. Porque, se a gente lembra da história do capítulo 2, a maneira como se apresenta o sonho e como Nabucodonosor lida com os magos da Babilônia, o sonho dele é tido como uma revelação de Deus a um semideus. E agora Belsazar está afrontando também isto, de que aquela revelação talvez não seja verdadeira. Então vai além de só a história dos utensílios, que já seria um sacrilégio por si. Ele estava se sentindo intocável, né? Sim. Estava se sentindo intocável. Essa revelação do passado aí é só um tormento do meu avô. Sim, tanto que nessa festa, a grande temática, e o verso 4 fala que bebiam vinho e davam louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra, que coincidentemente, se você seguir essa lista aqui, né, tirando aqui madeira, né, você vai ver exatamente a sequência dos metais da estátua, né? Então, tipo assim, nossas divindades são muito superiores que essa baboseira de sonho aí do meu avô, né, do meu pai ali e tal. Os nossos deuses são muito mais fortes. Não sei o que deu na cabeça de Nabucodonosor para enfraquecer o seu poder e se humilhar daquele jeito para uma divindade de escravos e tudo mais. Os nossos deuses são muito maiores. Olha o que a gente faz aqui com a revelação de Deus, né? Então, você percebe que alguém que está jogando fora, passo a passo, todas as oportunidades que Deus está dando. É interessante que quando a pessoa ela não vai atrás do plano de Deus na sua vida, ela corre atrás do dinheiro, né? Ela fica correndo atrás apenas do que é metal, do que é vil, do que aparentemente isso é importante. Isso aconteceu com ele. Não, a importância que eu tenho aqui é o ouro, é a prata, é o bronze, é o ferro. Quer dizer, esse é o meu Deus, né? Esse é o meu Deus. E aí, nesse contexto, aconteceu, então, esse banquete, e ali, nesse banquete, grandes homens e mulheres daquele período bebiam lá o vinho ou as bebidas que eles tomavam nas taças do templo. O fato de Nabucodonosor ter guardado isto, até no templo deles, lá do Deus deles, significou um certo respeito de Nabucodonosor pelos utensílios sagrados do povo judeu? É interessante esse teu pensamento de será que ele manifestou respeito ou não? Eu particularmente acredito que não se tratava bem de respeito, era uma questão exatamente de transição de crenças. Ou seja, eu invadi um reino e trouxe todos os utensílios da divindade daquele reino para dentro do templo da minha divindade. Quase que uma manifestação de soberania mesmo, de Deus sobre Deus. O Deus babilônico sobre o Deus de Israel. Acredito que depois, sim, a manutenção desses utensílios lá, agora guardados pós-conversão de Nabucodonosor, possa ser uma manifestação de respeito, agora sim, a um Deus que ele reverencia. Mas, no primeiro momento, eu acredito que é mais uma manifestação. É mais um despojo de guerra mesmo, de guerra. né? Nessa visão. Talvez respeito, não no sentido de veneração, né? Não. Mas no sentido, tipo assim, até eu sei que isso daqui é de divindade. Então, assim, não vou também sair fazendo coisa, né? Mas claro que é uma divindade inferior à minha, tanto que perdeu, então vou deixar aqui junto com as outras. Eles eram muito supersticiosos também, né? Não vou tocar isso aqui que é do outro Deus. Mas lá. é uma noção de soberania. Nós somos superiores à divindade de Israel. Se a gente lembrar, até Deus, olhando para essa invasão, tem uma precaução anterior à invasão, que é guardar os utensílios de fato sagrados do templo. Aqueles que representavam o contato direto de Deus com Israel antes da invasão babilônica são retirados por orientação de Deus e preservados. O que de fato ele leva como espólios de guerra são os utensílios do dia a dia ou de algumas atividades do templo. A Arca da Aliança, as tábuas de pedra com a lei de Deus, essas coisas que eram, de certa maneira, representavam a identidade de Deus manifesto ao povo, elas foram preservadas dessa invasão. Perfeito, quer dizer, então Deus havia pensado, né, nessa questão especial. Agora, enquanto eles estavam bebendo ali, né, e até o nosso manual de estudos, que você deve ter aí contigo agora, tinham ali também nobres do reino de Belsazar, que deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles louvavam, eram pagãos, eles louvavam, e aí vem naquilo que você já tinha falado, né, Isaac? Uma lembrança daquela estátua metálica, que tinham esses metais representados, mas não tinha madeira, não tinha pedra. Tinha pedra, claro, Sim. que é a representação do reino, né?
mas é bastante interessante como eles louvavam essas divindades construídas nesses materiais, né? Sim, aqui parece que eles estão categorizando essas divindades, esse panteão, né? E engraçado que, mais uma vez, é um número 6 aqui, né? Que é um padrão muito forte em Babilônia. 6, 60, né? Hexadecimal e tudo mais. Então você tem esse panteão com essas categorias de divindade. E é impressionante que, no momento em que eles estão louvando esses deuses, acontece aqui o verso 5 vai descrever, né? No mesmo instante apareceram dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro e tal. E aí todo mundo olha para aquilo ali e fica assustado. Ao ponto de falar aqui, né, que o rei, seu pensamento ficou turvo, né, as juntas dos seus lombos relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. Imagina o grau de nervosismo e de medo de alguém que, há um segundo atrás, estava no ápice da sua arrogância e da sua soberba, achando: eu estou sentado no topo do mundo, ninguém pode me derrubar. Agora o cara está que nem uma criancinha com medo do escuro, batendo os joelhos, assim, tudo mais. E aí eu fico pensando assim, como é que na nossa vida as coisas podem mudar em um segundo, né? Eu tenho minhas categorias de deuses. Eu tenho o Deus do meu emprego, da minha carreira, eu tenho o Deus do meu diploma, eu tenho o Deus do meu cargo, da minha família perfeita, que eu investi tanto nela, né? Das minhas posses materiais. Todo mundo tem suas divindades, do meu romance, talvez. E eu vou colocando toda a minha esperança nelas, minha realização, minha identidade nelas, né? Achando que elas são tão perfeitas e tão suficientes que isso nunca vai dar errado. E aí naquele um segundo chega uma doença, chega um desastre inesperado, um acidente, alguém falece e tal. E nesse um segundo tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E aí todas as fichas que a gente apostou, que a gente depositou naquela segurança falsa, né, vai deixar a gente na mão. Exatamente. É muito bem lembrado aí por você nesse comentário. Bom, meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo e você, no próximo bloco, você vai estudar com a gente a respeito de um visitante indesejado na hora do banquete. Está lá no capítulo 5 de Daniel. Já abre a sua Bíblia aí, deixa no capítulo 5 aberta, que nós vamos saber que visitante indesejado foi esse. E já com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui ao programa Lições da Bíblia. Nós que nessa temporada estamos estudando o livro de Daniel e hoje, nessa semana, o programa dessa semana, estudando o capítulo 5. No capítulo 5, encontramos aqui a história de Belsazar, neto de Nabucodonosor, que deu um banquete, e terminamos o bloco anterior falando que a este banquete foi um visitante indesejado, que já vamos saber quem é este visitante indesejado. Mas para você que gosta de estudar a Bíblia e não tem tido tanta oportunidade, a Novo Tempo oferece a você o privilégio, a oportunidade de estudar a Palavra de Deus através de cursos bíblicos. E nós temos dezenas de estudos bíblicos aqui na Novo Tempo, e o que estamos oferecendo nessa temporada é um curso chamado Descobertas Bíblicas. Ele é um curso digital, virtual. Você vai se cadastrar no site biblia.com.br e ali você vai ter um espaço para fazer o seu cadastro e solicitar o curso Descobertas Bíblicas. Ele fica liberado para você fazer o curso ali na plataforma digital do site biblia.com.br, tá bom? Curso Descobertas Bíblicas para você estudar a Palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e seguir o firme no caminho de Deus. E agora, pastor Moisés, chegamos aqui num ponto bastante importante do capítulo 5. Festão com os melhores buffets, os melhores garçons, o melhor cardápio, as melhores taças de ouro do templo de Israel, e aparece uma visita indesejada. Quem era esta visita? Era alguma mulher, algum homem, alguma criança? Que visita foi essa? É interessante você observar a história, né? A gente terminou o último bloco exatamente na transição, quando Isaac pontuava de que em um segundo a vida pode mudar definitivamente. Nesse caso, a vida muda definitivamente por uma cena inusitada de uma mão escrevendo numa parede e chamando a atenção de toda a plateia, eu fico imaginando o susto, né? Porque não é uma mão qualquer, o brilho, a forma, as letras escritas de uma maneira distinta. E, esta mão estava escrevendo, então? Sim. Na parede. Na parede. Sem corpo, apenas a mão aparecendo. Só a mão. Só isso aí já era suficiente para me assustar. Já era o suficiente para já era assustador, né? Para você imaginar, assim, eu fico imaginando a cena, né? Pelas descrições, as letras douradas, as letras com aparência de fogo, a mão com o seu brilho peculiar.
Tudo isso gera uma comoção. Não bastasse a comoção, a necessidade de entender o que está escrito. E é interessante como a história se repete, né? Tentar entender o que está escrito dentro de um desenho e você buscar caminhos humanos para esse entendimento na forma mais plena dela. Se a gente olhar, Nabucodonosor fez isso por 2 vezes iguais e agora a história se repete com o neto. Eu tenho um ambiente de pessoas que vai me dar a interpretação daquilo que eu quero descobrir. Agora, qual era o idioma que a mão escreveu? Era o idioma deles ou era um outro idioma? O texto descreve que as letras apresentavam um texto em aramaico, portanto, um idioma conhecido da região, um idioma peculiar para eles e peculiar para os personagens na cena. Eles falavam aramaico. Portanto, compreendiam o que estava sendo escrito, cada uma das palavras que estavam ali. Então, eles conseguiam ler, mas não conseguiam entender. Sim. Foi isso? Exato. Traduzindo, estava escrito numerado, numerado, ou contado, contado, pesado, dividido. Só isso. O que eu faço com essa, É um com essa enigma. informação? É um enigma. Se alguém aparece no português, por exemplo, escreve numa parede, contado, contado, Pesado, dividido. pesado, dividido. Ok, eu consegui ler, mas qual é o significado disso? Né? E eu acho impressionante assim, o quanto o Belsazar eles tem medo, ele se espanta. Porque assim, ele não sabe o que significa. Poderia significar, sei lá, parabéns, Belsazar, tem um pônei para você lá fora. E aí? Não, mas ele fica assustado, ele começa a bater as pernas, ele chama os sábios, porque ele fica claramente num estado assim de medo, né? Daquele contraste de um cara que estava arrogante, dando a festa ali. A impressão que dá realmente é que alguém que tinha compreensão. Para as pernas talvez, bambearem, ele ficou com muito medo. era alguém que eu acho que tinha noção do quanto ele estava devendo. Eu acho universo, assim, digamos assim. eu encontrei esses tempos atrás, olhando alguns textos sobre arrogância, dessas coisas típicas de internet, 7 passos, 8 passos, essas coisas assim. Encontrei um texto que descreve questões ligadas à arrogância e que mostram o contraste disso. E eu acho que tudo isso vem à tona em Belsazar. Se me permite compartilhar, nesses passos ou nessas estruturas diferentes do que a gente deveria talvez compreender sobre a arrogância, o texto diz assim, a primeira coisa sobre a arrogância, as pessoas que são arrogantes, elas não necessariamente se acham superiores. Elas, de alguma forma, usam a arrogância para esconder a sua inferioridade. Projeção. Assim. Uma segunda coisa que ele pontua elas são frágeis. E isso fica muito nítido na reação de as pernas tremendo diante de algo que quebra o paradigma vigente da festa. A terceira coisa que ele coloca é elas precisam se autoafirmar. E usa arrogância como isso. E nesse momento o chão saiu. Apareceu uma mão escrevendo algo e ele sabe que aquilo de alguma forma está trazendo à tona parte da motivação da festa. Elas podem ser pessoas generosas. E se a gente lembrar do que acontece na cena, na sequência da cena, isso se manifesta, apesar de ele não concordar com a divindade de Daniel, a sua manifestação é de generosidade. Na sequência, eles não são felizes. Toda a festa, toda a alegria, num segundo se manifesta com aquilo que está dentro do coração de fato. Era muito efêmero, né? É efêmero. Outra coisa, não acham que sabem tudo. A arrogância também é uma forma de esconder a sua incapacidade. E por fim ele pontua que são pessoas que precisam de amor. De alguma forma têm uma carência manifesta. E tudo aquilo que estava na festa é uma demonstração disso. Então eu achei interessante isso, porque se encaixa exatamente nesse momento da cena. Tudo que mudou em um segundo na vida daquele que tinha essas características e a arrogância se desfez. Que coisa impressionante, hein? O homem arrogante começou a bater os joelhos. Então, a arrogância não tem a ver com coragem, né? Tem a ver, muitas vezes, com um esconderijo para você esconder realmente quem você é. Né? E aquele homem arrogante, fazendo o que estava fazendo naquela festa, com os utensílios do templo, e Deus se manifesta. É realmente uma cena assustadora, é uma cena forte, uma mão escrevendo com letras aí meio de fogo, e realmente esse homem sabia que vinha chumbo grosso para cima dele ali naquele momento. Não sabia o que era, mas ele sabia que era algo espiritual, né? Bom, eu acho que essas coisas acontecem também, e a Bíblia revela,
para a gente entender que os nossos caminhos, eles são para destruição, né, Isaac? Sim. Os caminhos do homem, eles levam para isso. Uhum. Quando a gente nega os caminhos do Senhor, a gente acaba numa destruição plena, como Belsazar se encaminhou ali. Claro, dentro desse contexto de arrogância, de orgulho, né, e dessa filosofia de Babilônia, quando você vai para o livro de Tiago, por exemplo, lá no Novo Testamento, todo o livro de Tiago está trabalhando dentro dessa questão do orgulho, do ser humano, né, e ele trata muito dessa expressão do mundo, do mundanismo também, né, ele fala várias vezes essa expressão. E aí lá no capítulo 4, verso 4, ele fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Né? Aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí, de novo, a gente quer interpretar o que é mundo, né? No verso 6 ele fala assim: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele exalta os humildes. Então, o que é mundanismo na cabeça dele, de Tiago? É justamente essa coisa de você se colocar acima de tudo. E aí no capítulo 5, ele fala assim: ai de vocês que falam assim, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer negócio, vou viajar, vou conquistar o mundo. Ele fala assim: a vida de vocês é que nem a neblina, que hoje está aí, todo mundo está vendo, passa alguns segundos, ela desfaz. Né? Aquela mesma expressão que Salomão usa lá em Eclesiastes, né? Névoa e tal. É vaidade. Correr atrás do vento. E assim. Então a gente se apega a coisas assim que a gente julga ser importantes. Por exemplo, eu acho uma característica muito interessante aqui que Belsazar ele oferece aos sábios que ele chama para interpretar o sonho. Né? Veja, ele estava louvando e adorando Deus de ouro, prata, bronze, não sei o que lá. E agora, no momento que ele precisa de interpretação, os caras não têm nada para oferecer para ele. Aí ele fala assim: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é ouro, púrpura, uma medalha aqui para você e tudo mais. As mesmas coisas que não serviram de nada para ele ter paz, ele oferece como solução para quem trazer paz para ele. Né? Ele não conseguiu comprar para ele paz e ele está querendo comprar alguém com aquilo ali que decepcionou ele. Né? Então isso é o orgulho do ser humano. A gente se apega a coisas que são névoa. Né? E agora ele está tentando comprar sábios, comprar paz com algo que ele já está percebendo que está esvaindo no meio das mãos dele. Né? Ou seja, que o poder todo dele não comprava o que ele precisava naquele momento. Sim. Né? Não valia nada. Né? Não valia nada. Agora, de novo, assim como seu avô, ele chamou magos, encantadores e adivinhos e nada, né? Sim, o interessante é que, de novo, você tem os sujeitos chamados, mas sempre Daniel está fora da lista. Na primeira versão, Daniel 2, os magos são chamados, Daniel está fora da lista. Na segunda versão, com o rei, todos são chamados, Daniel está fora da lista. Idem com Belsazar. Ou seja, Daniel é sempre preterido. É quase como aquele sujeito que, se puder, deixa de fora. Ele não era muito bem-vindo na festa, né? Eu acho que o Isaac comentou agora no programa de hoje, né? Que Daniel, no fundo, os imperadores lá, os reis, eles sabiam a mensagem de Daniel. Então, eles tentavam desviar o foco, buscando os reis, e sabiam para onde eles tinham que ir, né? Agora você imagina justamente, né? O negócio falou, alguém que ele leu as crônicas do avô dele, ele sabia da história. Todo rei, quando vai assumir, o cara estuda extensivamente todos que vieram antes dele, ele sabia da história. Né? Ele sabia da história da fornalha, né? De um Deus que não deixa escravos morrerem no fogo. Então, eu sei o poder desse Deus. Só que a minha arrogância é tão grande que eu quero mostrar para os que estão aqui e para os que estão lá fora que eu sou superior. Só que, igual o pastor falou, eu sei que isso é mentira. Esse é o traço da arrogância. Eu sei que eu tenho falta de alguma coisa, né? E aí, no momento em que ele vê isso aqui, ele fala assim, não é exatamente isso daqui. Né? E aí ele manda chamar esses sábios que tiveram todo esse paralelo, ele já conhece essa história do que os sábios não atenderam ele. E aqui você percebe o vazio que ele está sentindo, o desespero que ele está sentindo, porque na cabeça dele, a consciência dele está acusando. Ele sabe que ele está em falta, né? Você vai lá em Romanos 1 e Paulo fala assim, olha, os atributos invisíveis de Deus, eles se tornam claros na natureza. Esse rei, ele não tem só a natureza. Ele tem história, ele tem testemunho, ele tem um profeta à disposição dele, praticamente um profeta particular para ele. E então a consciência dele está cobrando um preço. E chegou a hora de pagar, né? É como se ele soubesse, tipo assim, esse Deus que eu estou ignorando, ele ligou e ele quer as taças dele de volta. Na carona do texto de Romanos que você pegou, é interessante observar que uma das consequências dessa arrogância, dessa transição, dessa substituição de Deus, é verter a verdade pela injustiça. É a troca dos conceitos. E isso é praticamente repetitivo em todas as cenas de arrogância ou de orgulho ou de situações semelhantes a essa na Bíblia. É interessante, né, que essa inversão de valores sempre acontece quando a gente intencionalmente segue o caminho da gente. Né?
A gente não quer saber do caminho, a gente inverte os valores. Completamente. E é aí que vem a vitória de Satanás, né? Que tristeza. Você pega lá no Éden, né? Deus, ele dá a sua lei. Ele fala assim, meus atributos estão aqui, minha lei, eu sei o que é melhor para vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal é isso, né? A partir do momento que você quiser ser lei para você mesmo, ser autônomo, né? Você vai comer desse fruto e eu vou entender. Não, eu sei o que é melhor para mim, vou comer do fruto. Tá bom, então agora a gente vai ter de Gênesis 3 até o final da Bíblia o resultado do ser humano levando seus próprios valores a cabo. Capítulo 4, irmão mata irmão. Você chega em Babel, gente morrendo que precisa resetar o mundo porque está tudo estragado. Esse é o resultado do ser humano. Falou assim, eu sei o que é melhor, então eu vou fazer a minha própria lei, a minha própria vontade aqui. E a história da humanidade é essa, né? Como diz aquele provérbio popular, né? Me engana que eu gosto, né? A gente sabe que o nosso caminho não dá certo. A gente busca pela arrogância. Você mente pelo tantas vezes para você orgulho. mesmo que isso vira a sua verdade. Essa é a questão. É exatamente isso. Bom, alguém precisou aconselhar a Belsazar. Falou, ó, esses caras não sabem nada, esses magos aí, isso é histórico. Você tem que chamar uma outra pessoa. Quem foi essa pessoa e quem mandou chamar? Eu diria que isso aqui é um pré-release de Pilatos. Exatamente, hein? Vem a esposa, vem a rainha, e a rainha conta a história. É interessante, ela recupera a história, né? Ela resgata os acontecimentos anteriores para dizer, existe alguém, tem alguém que é capaz. O que mostra um outro aspecto da história. Daniel provavelmente já estava vivendo o seu processo de aposentadoria, o seu período de retirada, e é chamado à cena como velhinho de 80 anos para resolver o problema que ninguém resolveu. E aí ele entra em cena e apresenta o resultado. Há uma construção interessante de cena para essa transição. É interessante essa lucidez da mulher. Semelhante, e por isso eu brinquei com a história de Pilatos, né? Semelhante à história que se repete no futuro com Jesus. Isso traz algumas coisas interessantes, inclusive sobre essa questão da diferença entre os dois, né? O homem e a mulher. Embora seja uma derivação do assunto principal, mas há uma possibilidade, até pela estrutura da pessoa, pela diferença que os dois têm, da facilidade da comunicação de Deus, do Espírito Santo, com ela. Daí a importância de ouvi-la, né? Era uma mulher sensível, né? Sim. Apesar de estar no paganismo, ela era sensível à história, aquilo que já havia acontecido na família deles. E Deus se comunica com pessoas que permitem, né? Permitem. Sensíveis. Esse é o caminho de Deus. Você permitiu, Ele está ao seu lado. Você quer ouvir a voz de Deus? Faça o que Deus está pedindo. Seja sensível a Deus, né? Sim. Agora eu acho impressionante o contraste entre a postura da mãe e, de novo, a postura de Belsazar, né? A mãe diz no verso 11, há no teu reino, ó rei, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela frisa, deuses santos. Ela está distinguindo esses deuses, né? na limitação dela, do conhecimento, né? Deuses santos. E aí ela vai dizer, né? Tem o espírito dos deuses santos, tem sabedoria, tem luz nele, ele ajudou teu pai, né? Na situação onde ele mais precisou. Aí Belsazar manda chamar ele. E aí a forma como Belsazar fala com Daniel. Falou o rei, disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos escravos do meu pai, né? Em quem acha o espírito dos deuses, ponto. Ele faz questão de espizinhar, falar assim, você é daqueles escravos lá que meu pai trouxe? Olha o desrespeito que o cara tem, né? E em seguida ele não fala deuses santos, ele só fala deuses. Desses deuses que são deuses que nem os deuses que eu adoro, tá? Não tem nada de especial neles. Então, o cara não desce do sapato. Ele tá morrendo de medo, mas como o pastor leu o texto ali, né? Batendo o joelho, como diz o texto, né? O cara tá batendo, né? Ele tá batendo o joelho e falou assim, vem pra cima que aguenta. E tremendo que nem um maluco, né? Então, você vê que em momento algum há alguma flexibilização no seu caráter. Diferente de Nabucodonosor, que vai amolecendo, ele vai sendo trabalhado. Você vê, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a graduação do coração dele sendo transformado. Sim. Belsazar não, parece que está piorando. Ele está confrontando cada vez mais e isso vai acabar na ruína dele, né? E é legal, assim, nessa coisa da esposa do rei, né, de se olhar a cena por completo, o rei não está na cena. Exato. Tá a esposa, mas não está o rei. Está o filho. E se você olha um pouco mais adensada a história e percebe que Belsazar está assumindo o papel do pai, porque o pai não quer governar, o pai quer a gandaia, quer a festa, quer usar os palácios de veraneio, e não está na cena. Tanto é que, se a gente olha a sequência da história, Nabonido não está na história, ele vai se render bem depois disso. Então, essa curiosidade de você olhar a sensibilidade da mãe falando ao filho, à esposa do rei, todas essas coisas estão compondo uma cena que ultrapassa a cena em si. Legal. Eu quero retomar exatamente desse ponto.
no próximo bloco, quando nós vamos entender melhor isso à luz daquilo que estava revelado que Amão escreveu. Não saia daí, voltamos já. E já de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, estudando o capítulo 5 do livro de Daniel, que é o livro principal desta temporada aqui no programa. Pastor Moisés Sanches Júnior e o Isaac Rezende, produtor aqui do programa Lições da Bíblia, estão com a gente aqui trabalhando um pouco esses conceitos importantes do capítulo 5. Bom, fomos para o intervalo e eu disse a respeito que nós retomaríamos daquele ponto. Nabonido era o rei. Belsazar era filho do rei, era o segundo no império. Para Daniel poder interpretar, ele ofereceu cargos. O ser humano é terrível, né? Eu te ofereço ouro, prata, você vai ser o terceiro no reino. Interessante. Daniel tinha interesse naquilo, pastor Moisés? Ele tinha interesse em cargos, em funções, em ser o terceiro, em ter ouro, prata? Para Daniel, eu acredito que já não fazia mais a menor diferença. Ele já havia sido o primeiro do reino, depois do rei. Já havia sido governador da capital, Babilônia. Estava literalmente vivendo o seu processo de velhice. Literalmente está debaixo da árvore, curtindo a sombra, passando os seus tempos de descanso. Como dizia o meu avô, o burro na sombra. Estava tranquilo. Agora você imagina, né? Daniel entra no salão, bate o olho naquilo ali e digamos que o Espírito Santo já tenha revelado para ele o que significava. Ele lê ali assim, ó, Babilônia vai durar mais algumas horas. E depois vai acabar tudo. Aí o rei fala assim, ó, se você interpretar, eu vou te dar a terceira parte do meu reino. Ele olha... Que reino? Né? Que reino? Você está me oferecendo, né, um negócio que... Nem ouro vai ter aqui mais. Interessante, né? Como realmente ele cometia gafes assim tremendas. Aliás, nós seres humanos, né? Quando a gente acha que é alguma coisa, a gente fica oferecendo para quem está perto da gente cargos, funções, no sentido de amenizar talvez os próprios erros que a pessoa tenha cometido. Né? Então a gente tenta comprar as pessoas com favores. Né? Às vezes acontece isso na educação de pais e filhos. O pai e a mãe ficam dando presentes em troca da ausência que eles têm em casa e eles delegam a educação para uma outra pessoa e aquilo que eles deveriam fazer. Talvez Nabonido tenha feito isso. Meu filho quer comandar e deixa ele comandar, fazer o que ele quer. Não tinha muita, né, relação mais àquele reino ali, né? Agora, dentro da visão de vocês, quando Daniel ele interpreta, vocês acreditam que Belsazar ele entendeu, passou aquele frio na espinha, falou, entendi tudo já, vai passar o nosso reino? Foi de imediato? Na realidade, foi de imediato porque a descrição foi de imediato, ou seja, Daniel não alisou, não amenizou a descrição. E aqui tem um contraste do que estudamos na semana passada, quando Daniel conversa com Nabucodonosor e agora quando ele conversa com Belsazar. Não tem o mesmo tato. Com Nabucodonosor, ele tem um tato que é típico de Daniel nas várias conversas com Nabucodonosor e tem uma preocupação redentiva. Mas quando ele conversa com Belsazar, ele é direto, curto e direto, apontando os erros de Belsazar. Você cometeu esse erro, este erro, este erro, e o resultado é este. Portanto, não havia como ele não compreender. Que erros foram esses, Isaac? Que erros que eles cometeram ali que Daniel precisou pontuar? Você não tem ali, pelo menos na Bíblia, o período de governo de Belsazar descrito. Né? Só que aqui, Daniel, do verso 17 em diante, ele vai fazer um sermão, um apelo, antes dele dar a interpretação. Ele vai recapitular todos os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel, falando de Nabucodonosor. Teu pai, ele fez isso, Deus foi lá e humilhou ele, e vai contando toda a história. E aí no verso 22, ele faz um fechamento, né, depois de falar o que Deus fez ali com Nabucodonosor, humilhou, transformou ele num animal, depois trouxe de volta e tudo mais. E ele diz assim, tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Então qual foi o grande pecado de Belsazar? Se bem que a gente ignora o que a gente não sabe, que não está escrito. O pecado dele foi o pecado de ignorar o convite de Deus. De fazer as mesmas coisas que Nabucodonosor fez,
mas não abaixar a crista, não retornar. Eu imagino, né, pastor Moisés, talvez, a gente já está aqui no final do reinado de Belsazar, então talvez Daniel ele já tivesse, não sei se tentado ativamente, ou daquela forma que ele trabalhou com Nabucodonosor, já tentado. Daniel parece que já está assim, eu não sei mais o que fazer com você. Eu só vou falar o que vai acontecer, porque assim, você vê que com Nabucodonosor ele fala assim, rei, se você fizer isso, ainda dá tempo. Aqui ele fala assim, olha, você teve tempo de mudar e você não quis mudar. Não quis. Deus fez de tudo, ele castigou teu pai, você viu tudo o que aconteceu e você não quis mudar. Portanto, tudo que eu posso dizer é a interpretação do sonho e o que vai acontecer. Belsazar andou nos caminhos do pai dele, do avô, né? Ele, assim, aquele caminho da arrogância, do orgulho, de continuar... Repete os erros. Ele repete os erros, né? De menosprezar ali o aflito, o pobre, não ajudar e construir em cima do sofrimento humano. Então, ele repete os erros da casa do pai. Além de ele repetir os erros da casa do pai e do avô, ele repete com o que a gente chama de o requinte de crueldade, né? Você repete desprezando a história. Porque uma coisa é você repetir a história por desconhecimento ou inexperiência. A outra é tendo visto a história, tendo participado dela, você repetir esses erros como um desprezo à história. E isso está nos erros seguintes que são pontuados, né? O primeiro erro é esse, de ele ignorar a experiência anterior. O segundo erro é o de ele pegar os utensílios, a gente encontra isso descrito aí na parte do guia de estudos. E ele tem uma terceira questão, que é negligenciar quem é Deus, a glória de Deus, a estrutura que está por trás de todas essas histórias que ele conhecia do avô. Então, cometer esses erros como um abuso assintoso é o que leva Daniel, eu diria assim, Daniel jogou a toalha. Ele olha para Belsazar e fala, infelizmente... Não sei se aqui a gente tem um paralelo com a ideia do que é o pecado do Espírito Santo, né? É um pecado onde você já se coloca numa posição onde você não quer mais saber. Né? Tá tentando, até que Daniel fala assim, você não quer mudar, rei. Se você já traçou seu caminho, se esse é o teu destino, se é isso que você quer, o resultado é esse. Não tem como. E o pecado contra o Espírito Santo é essa resistência mesmo, né, à voz de Deus, né? Na verdade, é a resistência ao perdão. Exatamente. Quando eu vou ao limite de Deus querer me resgatar, e eu falo, sim, mas eu não estou interessado no resgate. E você passa a adotar uma atitude de vida constante assim, porque uma coisa é você dizer isso da boca para fora num ato de rebeldia. Sim. A outra é você persistir nessa rebeldia até que isso vire o seu estado de vida. Belsazar aparentemente avançou a esse nível. Portanto, não sobrava mais nada para dizer para ele a não ser isto. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar a respeito das gerações de uma mesma linhagem, em que quantas gerações serão necessárias para que aquela família volte a um estado de miséria e pobreza novamente. Né? Então, a primeira geração trabalhou muito, a segunda deu sequência para trabalhar e conquistar, a terceira, a quarta começa a gastar, a quinta volta à pobreza. Né? E eu fico pensando nessas gerações também no campo espiritual, porque isso tem uma influência muito grande, Isaac. Os pais têm uma influência muito grande sobre os filhos, né? Em manter a crença nos valores, nos princípios. E isso deveria nos preocupar um pouco mais como cristãos, e como pais também, né? Desse exemplo que a gente tem que dar para essas gerações terem uma caminhada ao lado de Deus, né? Que a gente não vê aqui, nesse caso específico. Sim, você vê na própria geração hoje, né? Na nossa realidade, você tem uma geração como a dos meus pais, dos meus avós, né? Que é uma geração mais campestre, que conquistou tudo na raça, né? Quebrando a cara várias vezes, a gente já recebe um pouco as coisas de mão beijada, digamos assim, uma faculdade, né? Um futuro ali e tal. E a gente tem hoje uma geração extremamente sensibilizada, que não pode acontecer nada, que já se recolhe num problema psicológico, não estou falando que está errado, mas assim, a gente está fragilizado. Por quê? Porque a gente não vai aprendendo essas coisas, esses valores que deveriam estar passando. Eu acho que é muito importante para um pai mostrar para o seu filho que o mundo não é essa flor que se cheire, né? O mundo tem seus castigos, e apresentar isso para falar assim, olha, você quer experimentar? Eu vou até junto com você, no sentido de que eu digo assim, você quer se aventurar para bater a cara? Eu vou com você te mostrando aqui, te ensinando onde eu errei e tal, mas experimenta também para você dar valor a isso que você está conquistando. Não, mas a gente vai se apegando a um conforto e a gente perde de vista o que o ser humano sempre perdeu da criação de Deus, de confundir em determinado momento da nossa vida que não foi Deus que me deu, que fui eu que conquistei. E quando essa chavinha muda, aí é só ladeira abaixo. Aí a arrogância toma conta, né? Chegamos ao último ponto aqui do nosso manual de estudos, aí, pastor Moisés, a respeito da
queda de Babilônia? Relembrando o sonho que Deus deu a Nabucodonosor daquela estátua metálica, cuja cabeça era de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. E nesses dias veio uma pedra que, nos dias daqueles reis, que era o reino de Deus. Uma profecia que conta a história da humanidade num capítulo, que é o capítulo 2 de Daniel. Chegou o momento da queda da cabeça de ouro. Coisa incrível, né? Enquanto eles se divertiam lá na festa. Uma das coisas fantásticas do olhar profético, né, desse olhar da Bíblia antecipando a história, quando você olha o texto de Isaías que descreve isso e a motivação pela qual a gente estuda as profecias, muita gente olha para as profecias com uma perspectiva de futuro, né? Eu estou aqui para adivinhar o que vai acontecer no futuro. Na Bíblia, curiosamente, o modelo é o inverso. As profecias estão lá para a gente olhar para o passado e ter certeza de que eu posso confiar em Deus no futuro. Ou seja, não é uma satisfação de curiosidade pueril sobre o futuro, mas é você ter certeza de que esse é Deus e não há outro semelhante a Ele. Porque Ele é o único que anuncia o fim desde o princípio, o seu conselho, a sua vontade sempre se realiza. Quando você olha essa perspectiva de Isaías na apresentação do que é o estudo da profecia, nesse sentido mais amplo, aqui a gente está vendo exatamente isso. Ou seja, qual foi a primeira advertência de Daniel? Você ignorou o passado. Porque ignorou o passado, você perdeu a perspectiva de futuro e a possibilidade de confiar em Deus no futuro. Deus até poderia livrar Babilônia da invasão que vinha, mas você, na sua arrogância, ignorou Deus. Portanto, a única coisa que resta agora é o cumprimento da vontade de Deus na sua situação plena. E aí se cumpre a vontade, ou seja, o reino passa. Exatamente. Você foi pesado, foi contado, excedeu o peso da tua arrogância, do teu orgulho, da tua soberba. Só há uma coisa a ser feita: o seu reino será dividido entre os medos e os persas. Acabou. Os medos e persas estavam tentando invadir a cidade, né? Que é que vocês estavam falando agora há pouco. Essa ameaça de invasão era real. E o cara bebendo na festa como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia diz como foi que eles invadiram, mas eu sei que tem um registro de Heródoto, né? Como é que isso aconteceu, essa invasão de Babilônia? A Bíblia só diz aqui, né, que naquela mesma noite foi morto Belsazar e Dario, né, ele veio e fez o que tinha que fazer. Sumiu a cidade. Você falou bem, né? Heródoto ele dá essa descrição de como algo impensável aconteceu. Os caras fazem algo que assim, é surpreendente. Eles vão lá, secam o leito do rio, invadem, e os próprios soldados que estão ali no muro, eles estão tão arrogantes também com o que está acontecendo, que eles... Heródoto, só estavam acompanhando, né? Heródoto disse que se eles tivessem um contraplano para resolver a situação, os caras seriam pegos que nem peixe na rede. Sim. Mas eles eram tão arrogantes, né, que a coisa aconteceu. E para você ter uma noção da grandeza de Babilônia, quando eles começam a invadir os muros ali, por debaixo do leito do rio, até a notícia chegar no centro de Babilônia, demorou um tempão, os caras não sabiam o que estava acontecendo. Então, quando veio de supetão, os caras já chegaram... O exército estava dentro da cidade. Sim, já tinham aberto os portões, já tinham cercado, literalmente cercado a cidade por dentro, né? E isso tem bastante ideia com o que foi falado ali pela mão escrita, né? Teu reino foi contado, tua vida foi contada, os teus dias foram contados. A gente vive como se a nossa vida nunca fosse acabar, como se nossos dias fossem eternos, mas todo mundo tem um ano no começo da lápide e no final da lápide. A questão é, quando Deus for contar esses nossos dias, qual que vai ser o peso disso? Né? Quando Ele for nos pesar, como diz aqui em Tekel, né? Salomão fala de forma muito clara, Deus há de trazer juízo a todas as obras, Ele vai pesar isso. Paulo fala lá, nada que não esteja substanciado em Cristo, quando o fogo vier provar, vai queimar que nem palha. Né? E a gente fica se arrogando de coisas que são efêmeras, que são passageiras, achando que nada pode destruir minha conta bancária, a minha carreira, né? Porque eu conquistei meus diplomas, então eu tenho sucesso, tenho um futuro. Até que vem uma crise, eu sou demitido, e aí eu fico assim, puxa, mas eu confiei no meu sucesso, eu confiei na minha experiência financeira e tudo mais. Né? E aí o nosso reino, num piscar de olhos, fala assim, olha, sabe tudo que você juntou? Sabe o teu emprego que você lutou para conquistar? Agora é dele, tá? Você vai ficar sem nada. É isso. Essa é a nossa vida. Né? Meus amigos, nosso tempo foi embora, viu? Conversamos aqui sobre todos os aspectos que nós já tínhamos planejado aqui do capítulo 5, e agora o Império Medo-Persa toma conta. Babilônia é só história. Como passam os reinos, né? A sua vida vai passar, como já foi dito, a minha também. Por isso temos que engrandecer o nome de Deus, escrever o nome na história, mas acima de tudo, na vida eterna.
A história celestial é aquilo que a gente tem que escrever realmente o nosso nome. Obrigado, viu, pastor Moisés? Obrigado aí pela sua clareza, seus apontamentos. Também o Isaac, obrigado mais uma vez Prazer. pela participação, pela sua audiência. Que Deus abençoe muito a você, que esses exemplos do passado possam servir para nortear a nossa vida hoje para o lado bom. Que Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser.